Vamos esperar o pessoal ir entrando. O pessoal vai entrando, a gente vai falar um pouquinho hoje, nossa roda de conversa sobre o arquétipo da sombra, o que é a sombra em nossa vida. Oi, Jace! Tudo bem, minha linda? Que bom que você está conseguindo entrar pelo YouTube. Que beleza! A Jace está com a gente. Seja bem-vinda, Jace. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Quem mais que está aí com a gente? Hoje a Dani está aqui com a gente também, né, Dani? Aparece aqui, Dani. Oi, gente. Boa noite. A Dani está com a gente aqui hoje. Ela vai estar ajudando a olhar o chat aqui. Enquanto isso, eu que estou de olho aqui, quem vai entrar pelo Facebook. Temos 4 aqui. Vai falando o seu nome, quem está com a gente aqui pelo YouTube. Nós vamos falar hoje sobre o arquétipo da sombra. Isso. E aí, coloca aí no chatzinho aí, coloca aí o seu nome e a cidade que você está assistindo. Tem que olhar aqui. Coloca aí seu nome aí no chat e avisa de onde que você está assistindo. Sem som. Coloca aí para nós, avisa de onde que você está, de onde você está assistindo, qual é o seu nome. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho. A Arlete está aqui com a gente? A Carlete está aqui com a gente. Vai todo mundo entrar pelo YouTube. A Silvana está aqui com a gente. Quem está com a gente aqui hoje? Isso. Como é que vocês estão, meninas? Como vocês estão? Como é que passaram a semana? Como é que a Jaci está aqui? A Simone falou que o pai dela fez uma cirurgia, não vai poder estar conosco. Enquanto isso, nós vamos estar aqui, tá bom? Então, nós vamos começar um pouquinho a falar sobre o arquétipo da sombra. Então, primeiro nós vamos pensar um pouquinho na nossa escuta. Como é que anda a sua escuta? Você tem ouvido bastante você tem ouvido muito pessoas? Quem você tem ouvido? Acho que eu vou puxar aqui um pouquinho mais para cá. Você fica de olho aqui para mim nesse aqui. Eu vou ter que fazer uma troca aqui. Quer que eu fique ali? Ó, fica do lado de lá. Isso. Vou fazer uma troca aqui, peraí, que a Dani vai cuidar desse aqui. E eu todo mundo tá por ali, né? Isso. Isso mesmo. A Dani vai cuidar da parte do Facebook e eu vou cuidar aqui com vocês no YouTube, tá? Então, vamos lá. Como é que anda a sua escuta? Você tem ouvido você? Uma coisa importante de quando nós estamos nos escutando, nós tiramos o entulho que existe dentro de nós. Você já percebeu que muitas vezes você está cheia, carregando muita coisa dentro de si? Nós carregamos por anos muita coisa dentro de nós. Carregamos mágoas, tristezas, ressentimentos, amargura, palavras que foram ditas, coisas que foram falando para nós e nós fomos guardando, guardando, guardando. Pois é, esse é o entulho que nós guardamos e nós precisamos desfazer desse entulho para podermos também, neste momento da nossa vida, começarmos a escutar as pessoas. Quando que nós deixamos de escutar as pessoas? Quando nós nos entulhamos de coisas. A pessoa que não se ouve, ela não desfaz aquilo que está dentro dela. Então, ela não consegue se livrar daquilo que está dentro dela. Quem não se livra daquilo que está dentro de você, está entulhando coisas. Por isso, chega um momento em que você para de escutar as pessoas, porque você não tem estrutura emocional para lidar com as pessoas.
Então, a importância de você começar a ouvir os outros é extremamente importante. Você precisa parar para ouvir as pessoas. Mas eu preciso, em primeiro lugar, aprender a me ouvir. No momento que eu me ouço, eu consigo dar atenção para o outro, para aquele que está ao meu lado e que eu, há muito tempo, não escuto. Como que você se sente em relação ao seu caminho? Como é que você se sente em relação ao seu caminho? A gente não precisa melhorar tudo. A gente não precisa melhorar tudo que está à nossa volta, mas a gente precisa melhorar as pequenas coisas da nossa história. Então, a gente não consegue melhorar tudo ao mesmo tempo. A gente só consegue melhorar algumas coisas. Então, eu mudo pequenas coisas, porque o dia vem por ordem. Então, eu melhoro hoje uma coisa, amanhã eu melhoro outra, e assim eu vou melhorando. Mas melhorar tudo o tempo todo é impossível. Então, a gente melhora um ponto, reflete em várias áreas da nossa vida. Então, que área da minha vida que eu não tenho refletido? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o arquétipo da sombra. Todo mundo, todas as mulheres, todas as pessoas, existe luz e sombra dentro delas. Existe alegria e tristeza, noite e dia. Existe o dia que você vai estar com raiva, vai ter o dia que você vai estar feliz. Todo mundo tem uma mistura de sentimentos dentro de si. Todas as pessoas têm essa mistura de sentimentos. Tem mentira, tem medo, tem inveja, e com isso nós criamos os nossos comportamentos, de acordo com aquilo que nós vivemos, daquilo que a gente acredita, daquilo que foi plantado dentro de nós, de acordo com aquilo que foi falado para nós, aquilo que nós acreditamos como verdade ou como mentira, aquilo que acreditamos como certo e como errado. Jung falava sobre o arquétipo da sombra e dizia que havia aí dentro de nós essa sombra. Existe o lado bom da força e existe o lado mau, o lado ruim da força. Então, pensa um pouquinho. Quando nós olhamos para o outro, quando nós olhamos para o outro, olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e nós dizemos assim, fulana é mentirosa. O que nós estamos dizendo? O que você está dizendo quando você olha para a pessoa e você diz isso? A gente projeta o quê? A nossa sombra em outras pessoas. A nossa parte escura, a nossa parte obscura, nós projetamos em outras pessoas. Então, quando nós nos incomodamos com a outra mulher, com outra pessoa, isso diz mais sobre mim do que dela. Então, quando eu estou preocupada com aquilo que o outro faz, ou aquilo que o outro faz me incomoda, por que me incomoda? Será que aquilo que me incomoda é aquilo que eu sou? E eu não gosto de ser? Ou aquilo que me incomoda é aquilo que... a Dani tá aqui também, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui também, ó. Que legal. Gente, nós temos aqui uma galera que está participando. Então, vamos lá. Preste atenção. Entenda uma coisa, o que está me incomodando no outro é algo que eu estou sentindo, que eu gostaria de ser e não sou? Talvez o que me incomoda é que a outra fala muito e eu sou uma pessoa calada. Então a minha sombra é que eu gostaria de ser aquilo que a outra é e eu não sou. Às vezes o que me incomoda na outra é que a outra fala o que pensa. Ou fala tudo que gostaria de falar sem medir para quem está falando. E eu sou uma pessoa que sou comedida. Eu penso para dar uma resposta, eu penso para falar, eu penso para ver se é certo, se não vai magoar o outro ou coisa parecida. Mas às vezes, o desejo do meu coração era que eu fosse mais desbocada. Fosse aquela que falasse sem pensar. Por isso me incomoda quando a outra fala. Às vezes, o que me incomoda é o silêncio da outra. E eu sou uma pessoa que fala muito.
E ela ficar quieta e ter uma vida mais tranquila e mansa, para mim me incomoda. Então, assim, o que é a minha sombra? É tudo aquilo que às vezes eu não desejo. Às vezes é aquilo que eu não gosto em mim. Ou aquilo que eu não aceito em mim. E eu tenho que lidar com isso. Na sua trajetória, eu acredito que você, em vários momentos, você teve que lidar com isso dentro de você. Coisas que estavam dentro de você que você não concordava com você mesma. Coisas que você não aceitava em você. Coisas que você não gostaria que você fizesse ou que outros fizessem com você. E isso causou muita mágoa, muita tristeza, causou muito sentimento de culpa e outros sentimentos a mais, que hoje você carrega dentro de você e virou um entulho. Lembra que eu falei para você do entulho? Que nós temos dentro de nós o entulho, que se nós não temos uma escuta ativa para nós mesmos, nós estamos entulhando coisas, a nossa sombra entulha coisas. E eu preciso me preocupar com isso. Porque aquilo que está dentro de mim, se eu não for tratado, se eu não colocar para fora, ela vai usar contra mim. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter vários problemas. Eu vou ter doenças psicossomáticas, eu vou ter um desânimo, eu vou ter uma depressão, eu vou ter uma crise de ansiedade, talvez eu vou ter uma crise, um síndrome do pânico, porque eu não lidei com a minha sombra, com aquilo que estava dentro de mim. Toda pessoa que não lida com a sua sombra, ela sofre, e ela sofre muito por não ter lidado com a sua própria sombra. Uma coisa muito importante é que muitas vezes nós não damos permissão para nós mesmos termos alegria. Porque nós já passamos por tantas situações em nossa vida, porque a gente acha que nós não somos merecedores de sermos felizes, de sermos alegres. Existe uma sombra dentro de mim que me impede de ser feliz, me impede de ter alegria, me impede de evoluir. Então, eu não consigo expressar essa alegria. Quer dizer, eu não consigo valorizar o meu tempo de alegria, o meu tempo feliz. Então, pare um pouquinho para olhar para a sua vida, para a sua história e para ver se na sua trajetória de vida você excluiu a palavra alegria. Você excluiu a felicidade do seu vocabulário. E você pouco tem falado porque você não se acha merecedora de ser uma mulher feliz. Nós fomos criados numa família em que as pessoas são depressivas, o que você aprende com elas? Você aprende a ser triste também. Se você foi criado em um local que as pessoas falavam alto e gritavam, o que você aprende? Que para ser ouvido, você precisa falar alto, para que os outros te ouçam. Se você foi criado numa família em que as pessoas eram agressivas, então você acha merecedor de todo tipo de castigo que o outro possa fazer com você. Então, entenda que isso é extremamente importante para você entender que o local que você nasceu, a sua família de origem, ali você criou os seus, os seus conceitos de vida, as suas crenças. Nesse conceito, nesse contexto de vida, nesse contexto familiar que você criou aquilo que você é hoje. Então, se hoje você acredita que passar a maior parte do tempo triste faz parte da sua vida e que você é assim, você foi criada num local, num lar, onde as pessoas eram depressivas. E você acha que felicidade está ligada ao quê? À tristeza. E que você só merece esse ambiente. Quando você foi criada num local onde pai, mãe e o restante da família diziam para você que você não seria nada, que você era uma pessoa incapaz de fazer alguma coisa boa, que no futuro você não teria isso ou aquilo, quando você conquista, você também acredita que você não tem capacidade para estar ali. Então, você tem um problema no indivíduo. Eu não sei quem eu sou, então eu não tenho capacidade, então eu não faço. Então eu não consigo fazer. E quando eu faço, eu acho que eu não mereço aquilo. Então eu não tenho. Então, eu tenho que entender esse ponto em que a minha sombra,
as crenças que eu trouxe da minha família de origem, aquilo que eu acredito ser o ideal de vida, todas essas crenças, elas são crenças limitantes, porque são desejos que foram reprimidos, vontades que eu gostaria de fazer, coisas que eu gostaria de realizar e não consegui. A minha sombra pode ser algo paralisador na minha história. Então, entenda uma coisa, você não foi criada para ser uma valentona que mata tudo no peito. Você foi criada para ser diferente da Marta. Existe um texto bíblico que fala sobre a Marta. E a Marta, se você dividir ela, você vai pegar o M, vai ser medo, o A pode ser alegria, o R pode ser a raiva, o T pode ser a tristeza e o A pode ser o afeto. Quando a gente divide a Marta dessa maneira, você consegue entender as emoções que pode haver dentro de uma mulher. Todas as emoções que nos regem. Creio que você já passou por situações em que você sentiu medo, situações que você sentiu alegria, outras você teve muita raiva, outras você viveu a tristeza e outra você sentiu o afeto. Só que a Marta, ela pode ser uma Marta bem definida, que sabe o que quer da sua história, que já conseguiu lidar com as suas dores, lidar com as suas amarguras. E hoje essa Marta, ela não é mais aquela pessoa que vive na tempestade, ela vive já na calmaria. Então, eu já passei pelo medo e eu consegui entender que o medo faz parte da minha história, mas ele não é meu paralisador, ele só é um sinalizador de que tem alguma coisa que está errada dentro de mim. Eu passei pela alegria e permaneço nela, porque eu entendi que eu posso olhar pela janela da alegria e não ficar olhando pela janela do medo. Eu já passei por dias de muita raiva, mas eu não deixei que ela me destruísse, ela me dominasse ao ponto de eu ficar desequilibrada. Eu já passei por essa situação, eu já enfrentei isso e já não sou mais a mulher desequilibrada, mas hoje eu sou uma mulher que tem equilíbrio. A outra parte que eu consegui enfrentar foi a tristeza, porque nós não conseguimos nos isentar da tristeza. Vai ter situações em que nós ficamos tristes, nós ficamos abatidas, e ficamos desanimadas, ficamos também cansadas, mas entenda que esse processo, ele é importante na nossa vida, porque vai ter situações em que nos geram a tristeza, porque nós não estamos preparados para lidar com tudo aquilo que a vida vai nos trazer. Então, vai ter situações que nos trazem tristeza? Tem, sim. Às vezes, uma pessoa que nós amamos que morre, às vezes, uma amiga que vai para longe, distancia da gente, e a gente vai ter que lidar com isso. Vai ter outra situação em que nós encontramos com pessoas que para nós é fundamental, mas essa pessoa, de repente, sai da nossa história e nós nos sentimos tristes porque aquela pessoa que anteriormente para nós era tão importante, tão essencial na nossa vida, agora já não faz parte do nosso convívio. Existe também a outra emoção que é o afeto, em que eu posso receber afeto e posso dar afeto a outra pessoa. Então, essas emoções estão dentro de nós, nós não podemos isentar delas, não podemos nos reprimir ao ponto de querer anular uma delas, porque todas elas fazem parte de quem nós somos. Agora, eu posso pegar uma situação difícil e falar assim, essa situação me destruiu, essa situação me derrubou. Um exemplo. Eu posso passar por uma situação em que eu fui traída. E eu olho para ela e falo assim, a minha vida acabou porque eu fui traída. A traição, ela faz parte da nossa vida. Nós vamos ser traídas, talvez, pelo um membro da família, podemos ser traídas pelo marido, podemos ser traídas por um pai, pela mãe, por um irmão, por um amigo, por um colega de trabalho, por alguém da sua igreja, da sua denominação. Você pode ser traído por uma pessoa. Agora, o que acontece comigo é apenas 10%. Como eu lido com o que acontece comigo é 90%. Então, entenda uma coisa importante. O que falaram aqui? Ai. Tem alguém que tá falando assim, para me prestar R$20 para pagar a agiota. Eu acredito que você é maior do que isso. R$20
reais é pouco demais para aquilo que você pode ser no ano de 2021. Uma coisa importante é que a nossa sombra, ela nos deixa descrente daquilo que eu posso ser, daquilo que eu posso realizar. A nossa sombra, ela pode dizer para nós que eu não consigo realizar algo, ou ela pode dizer assim, eu consigo. Interessante que tem um outro aqui que falou, meu pai me abandonou quando eu era criança porque eu era feio, hoje em dia não mudou nada. Uma coisa para você entender é que aquilo que eu decidi ser, não importa se meu pai me abandonou, meu tio me abandonou, minha avó me abandonou, quem tenha me abandonado. Uma coisa importante é saber quem eu sou. Eu não consigo excluir a minha família de origem. Entenda uma coisa, as constelações familiares, elas dizem o seguinte, que eu preciso dar um local de pertencimento a essa pessoa. Não quer dizer que eu deva concordar com tudo aquilo que o meu pai me fez. Você não precisa concordar com tudo aquilo que o seu pai te fez. Mas uma coisa você precisa entender. Eu preciso dar um local de pertencimento. Eu aceito o meu pai e dou um local de pertencimento para ele, porque ele faz parte da minha origem, da onde eu vim. Talvez a única coisa que o seu pai tenha te dado foi a vida e não pôde te dar mais nada. Talvez foi porque ele também se achava feio. Talvez também havia vários problemas dentro dele. Isso não justifica aquilo que ele fez ou o que ele falou, mas eu preciso dar um local de pertencimento para ele, porque se estou aqui hoje, foi porque ele me deu a vida. Ele talvez só tenha me dado isso, mas foi o que ele pôde me dar. Mas eu não preciso concordar com aquilo que ele fez. Então, quando eu perdoo a minha família de origem, quando eu perdoo os meus antepassados, eu me perdoo também e dou uma oportunidade para que eu possa crescer. Quando eu estou ligado ao meu passado, quando eu estou ligado àquilo que foi feito, àquilo que foi falado de mim mesmo, aquilo que foi lançado sobre mim, eu mesmo não consigo evoluir, porque eu não consigo crescer. Então, nós nos transformamos, tem uma figura que chama-se a bruxa, a boca da bruxa. E quando eu passo a olhar dessa maneira, como a boca da bruxa, o que eu faço? A bruxa dentro de mim é aquela pessoa que está o tempo todo reclamando. Eu não consigo falar nada bom, eu só reclamo daquilo que aconteceu comigo, com aquilo que aconteceu com a minha situação. Uma coisa... tem uma outra aqui que muito obrigada, me fez pensar muito, te amo. Pensando bem, ele é muito feio também. Parece uma hiena com câncer. Então, olha só, só para você entender que muitas vezes nós olhamos para nós e nós começamos a ter crenças daquilo que foi falado para nós desde a nossa infância. Então, só para você entender que muitas vezes foi falado assim, você é feio, você é um ignorante, você é um idiota, você vai ser um burro, você já é um burro, você nunca vai crescer na vida. E olha só o que acontece. Quando nós recebemos essas palavras, nós acreditamos que aquilo que foi falado é real. E nós passamos a acreditar que isso é verdade. Eu sou feio mesmo, eu sou um burro, eu sou um idiota, eu não vou crescer na vida, eu não vou me dar bem na vida. E o que acontece? Nós começamos a atacar o nosso próprio corpo. Quando nós começamos a atacar o nosso próprio corpo, nós atacamos as nossas células. Nós atacamos aquilo que foi criado para nós sermos. E eu começo, com a própria mente, eu começo a me destruir. Quando acontece isso, normalmente, a gente adquire alguma enfermidade. O câncer, ele é uma amargura. É uma dor muito grande que foi causada por uma dor emocional. Então, aquilo que nós adquirimos muitas vezes no nosso físico está ligado às palavras que foram ditas para nós na nossa infância. Talvez foram agressões verbais, agressões físicas, agressões emocionais. E hoje eu estou agora enfermo por conta de tudo aquilo que foi dito, foi feito comigo. Às vezes eu estou depressivo, às vezes eu estou com câncer. Aqui tem um jovem falando para gente que
ele parece uma hiena com câncer. Então, tenta imaginar que o câncer também, ele é um resultado de toda uma somativa de dor profunda, de amargura profunda, um sentimento de tristeza profunda. É por isso que eu não posso deixar que a minha parte emocional me domine, porque se as minhas emoções me dominarem, eu vou deixar de ser aquela pessoa feliz para entrar num estado de amargura, um estado depressivo, onde eu vou atacar o meu próprio corpo. Por isso surge N enfermidades psicossomáticas, como a fibromialgia, a enxaqueca, o câncer de pele, a gastrite, a úlcera nervosa e outras doenças mais que podem aparecer. E eu começo a ter vários problemas por conta disso. Uma coisa importante para você entender, que quando você vai viver como se você não pudesse, você vive como se você não pudesse ter uma outra vida. Porque nós acreditamos que essa é a vida que eu devo ter. Então, a pergunta que eu faço para você hoje é: o que eu quero? Eu quero o quê? Eu quero ser feliz ou eu quero continuar do jeito que eu estou? O que eu quero ser? O que eu quero ter? Uma coisa importante, o que você quer? Às vezes o que eu quero é acertar contas com meu pai. Às vezes o que eu desejo é acertar contas com a minha mãe. Às vezes o que eu desejo é fazer o quê? É acertar conta com algum irmão, um parente, um tio, um vizinho, o abusador, o estuprador. Eu quero acertar contas com ele. E muitas vezes aquele que acertou contas, foi lá e deu o troco daquilo que aconteceu com ele, ele para e pensa: não valeu a pena. Por que acontece isso? A gente quer nos transformar, porque a gente acredita que se por um acaso alguma coisa ruim aconteceu comigo e eu acertar contas com o passado, eu der o troco para aquela pessoa, alguma coisa dentro de mim vai começar a funcionar. É como se tudo dentro de mim não estivesse mais funcionando e agora começasse a funcionar porque eu estou dando o troco. Mas isso não acontece. Só acontece quando eu entendo que a vida ela segue para frente, não para trás. É a mesma coisa que aquele filho que a mãe ajudou, o pai ajudou demais ele, e ele fez um monte de besteira na vida, e agora ele acha que ele deve alguma coisa para os pais. E ele passa uma vida inteira tentando dar coisas para os pais, porque ele acredita que quando ele der coisas para os pais, aquilo que ele está dando vai suprir aquilo que ele fez. É como se ele estivesse pagando por tudo aquilo que o pai e a mãe fez. Ninguém paga dívidas passadas, emocionais. Eu pago dando sequência àquilo que o meu pai e minha mãe fez por mim. Como que eu dou sequência? Eu pago para eles irem para um resort, eu pago para eles terem uma casa própria, para eles terem isso, aquilo, eu posso até dar. Não quer dizer que isso não possa dar, mas isso não vai suprir aquilo que você fez. Você paga dando seguimento. Eu vou deixar um legado. Diante de tudo que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe, eu deixo um legado para a minha família. Eu deixo um legado para os meus filhos. Eu dou para eles uma nova história, uma história diferente, de um pai diferente, de uma mãe diferente, de uma mulher diferente, de um homem diferente. Eu não consigo pagar dívidas passadas emocionais. Mas a gente passa grande parte do nosso tempo tentando provar alguma coisa para alguém ou tentando pagar alguma coisa para alguém. A gente está tentando pagar para nós mesmos, como se a gente tivesse uma sombra dentro de nós e a gente quisesse pagar para suprir e para conseguir transformar essa escuridão em luz. Mas não é assim que funciona.
Eu preciso começar a dar seguimento nas histórias. Eu preciso deixar legados. Então, eu pago meu pai e minha mãe, deixando um legado para eles. Assim, eles vão olhar para mim e eles terão motivos de orgulho. Olha, eu consegui ensinar bem. Mas quando nós queremos voltar atrás, nós não conseguimos retornar aonde nós da onde nós saímos. Por quê? Porque ninguém consegue andar para trás. A gente só anda para frente. A vida segue em frente, ela não segue para trás. A gente não retorna ao ventre da nossa mãe. A gente segue em frente. A gente dá uma nova história para os nossos filhos, para as pessoas em que nós amamos. Você está entendendo isso? Você está conseguindo entender isso? Vai deixando aí, vai lá, dê o seu comentário se você está entendendo isso, se você está entendendo aquilo que está sendo falado para você, tá bom? Então, para um pouquinho e pensa. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo a nossa sombra, na nossa sombra, nós estamos focados nela, nós queremos fugir das coisas. As nossas fugas, muitas vezes, pode ser para bebida, pode ser para droga, pode ser para uma mulher tarefeira, para um homem tarefeiro, que colocou um monte de coisas para fazer, para fugir daquilo que estava vivendo. Então, ele começa a ser o quê? A pessoa tarefeira. Então, é aquela pessoa que não para nunca. Só um pouquinho aqui, que deu uma travadinha aqui. Aí. Era só um minutinho aqui. Travou aí para vocês? Coloca aí para vocês que estão conseguindo me ver direitinho, me dá um ok. Dá um ok aqui, que aqui para mim tá parado. Dá uma olhadinha aí. Manda aí no chat para mim, se estão vendo. Belezinha, se estão conseguindo, porque para mim aqui deu uma parada. Só coloca aí no chat se travou. Aqui tá falando. Tá falando? Tá me vendo, belezinha? Todo mundo? Ok, tá bom, vamos continuar então. Vamos lá. Então, aquela pessoa que ela tá fugindo de alguma coisa, é como se fosse a mulher tarefeira. Então, ela anda fugindo o tempo inteiro. Ela foge para onde? A mulher pode fugir para o trabalho, o homem pode fugir também para o seu trabalho, ou pode fugir para outras coisas. Uns fogem para dentro do quarto e ficam em depressão, e entram dentro do quarto, e eles ficam ou no celular, ou eles ficam trancados e não querem falar com ninguém, eles não querem mais ter conversa com outra pessoa. Então, essa pessoa se transformou em uma mulher tarefeira. Então, no meio disso tudo, quando você está vivendo todo esse caos, em que você está percebendo que você está fugindo das coisas, você começa a fugir do mundo, porque você tem uma sombra dentro de você, você não tirou todo o entulho que tem dentro de você, todas as raivas que você gostaria de ter falado, todas as palavras que ficaram presas na sua garganta e você nunca conseguiu colocar para fora, tudo isso que está dentro de você, você precisa parar. No meio disso tudo, você precisa parar, você precisa respirar com calma. Respira com calma. Por quê? Porque as tarefas vão continuar. As coisas vão continuar. Tem coisas que são importantes e outras não são. Mas nós fazemos elas. E às vezes elas nem têm tanta importância assim. Então, existem coisas que são importantes? Sim, ligar para uma amiga, falar com uma pessoa que você gosta. Essas coisas são importantes. Hoje eu vou ligar para uma pessoa que eu amo, vou conversar com essa pessoa, faz tanto tempo que eu não converso. Às vezes nós damos importância e nós começamos a fugir, e nós começamos a dar importância para muita coisa, mas não damos importância para aquilo que é necessário, para aquilo que é essencial. Então, nós começamos a dar importância para quê? Nós começamos a dar importância para o nosso trabalho, nós damos importância para a limpeza da casa, nós damos importância para limpar o carro, nós damos importância para um monte de coisa, só que não damos importância para o nosso bem-estar. E, às vezes, pessoas que passaram pela nossa história, que são importantes, há muito tempo a gente não fala, a gente não conversa, a gente não para ouvir. Então, nós temos que abrir um espaço na nossa história, nós precisamos abrir esse espaço, dar essas pausas na nossa história, para quê? Para você viver.
para você não ficar só escutando o que está dentro de você, mas escutar o outro também. Nós precisamos dar esse espaço para ouvir uma amiga, ouvir a mãe, ouvir o pai, ouvir um filho, parar para dar atenção para o marido, para a esposa. Nós precisamos ter essa escuta também do outro. Essa escuta ativa não funciona só para mim, mas funciona para o outro também. Quando eu paro para ficar comigo mesmo, isso é extremamente importante. Na outra vez que nós fizemos a roda de conversa, eu falei que eu preciso aprender a não fazer nada. O não fazer nada também é fazer tudo. Porque quando eu não estou fazendo nada, eu estou dizendo assim que a minha prioridade também sou eu. A minha prioridade também é me ouvir a mim mesma. Mas eu também preciso ter uma escuta ativa do outro. Quando eu cedo o meu ouvido para escutar o outro, para ver aquilo que o outro quer, aquilo que o outro deseja. Então, escutar a amiga, escutar um familiar, escutar o filho, também é extremamente importante para o meu bem-estar. Eu vou me sentir bem com isso. Mas, para isso, eu preciso abrir espaço. Um espaço, uma lacuna para que eu consiga ouvir as pessoas. Se você não abre um espaço para ouvir o outro, você não terá espaço. Todo o seu espaço estará cheio. Então, você precisa ter esse espaço para se ouvir. E uma coisa importante que existe, que a gente precisa estar atento, é que do mesma maneira que o nosso corpo, ele dá sinais para nós, de que nós não estamos ouvindo ele, da mesma maneira também as pessoas que estão à nossa volta também estão dando sinais. Então, entenda uma coisa, o seu dente, ele não terá um problema só de canal. Ele, antes de você ter um problema de canal, você vai ter um outro problema. Porque antes de ter o problema de canal, você vai ter o quê? Você vai ter a dor de dente. Quando a gente não escuta nós mesmos, nós não conseguimos prestar atenção na nossa dor de dente. A gente escuta tanta coisa, a gente para fazer tanta coisa, então a gente começa a fazer o quê? A gente começa a tomar paracetamol, dipirona. Por quê? Porque vai aliviar a dor. Mas eu tenho que parar para pensar que todo sintoma, ele vai aparecer um sinal. Como a dor na coluna, como um pé quebrado, sempre vai ter um sinal. Quando aparece uma dor na coluna, quando aparece um pé quebrado, você fala assim, mas apareceu um pé quebrado. Meu pé quebrou do nada, eu estava andando e meu pé, eu teve uma torção e eu quebrei o pé. Será que o seu corpo não está sinalizando para você que tem alguma coisa dentro de você que é vulnerável? Será que o teu corpo não está dizendo para você isso? Por que eu tive uma labirintite? O que está bambo dentro de mim? O que eu não consigo controlar? Por que eu tive a labirintite e eu não consigo controlar o meu corpo? Aí você fala assim, o que está dentro de mim que eu não consigo controlar? O que está dentro de mim? Uma coisa importante, por que muitas pessoas pegam Covid e outros não? Porque uns têm imunidade alta e outros não. Talvez uns pegaram Covid e nem sentiram que pegaram. Por quê? Por que eu tenho a minha imunidade anda tão baixa? Será que eu não ando escutando a mim mesma mais? Será que eu não escuto a mim mesma? Será que é por isso que a minha imunidade abaixou tanto? É uma comunicação de você para você. Se você não está ouvindo a sua própria comunicação, você precisa parar tudo o que você está fazendo para você começar a ouvir a você mesmo. Você precisa ter essa escuta de você mesmo. Você precisa aprender a ouvir o seu corpo, a ouvir a você mesmo. Essa comunicação está sendo passada todos os dias, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. Então, eu preciso do que ter uma vida de consistência. Eu preciso ser consistente naquilo que eu faço. Então, para eu emagrecer, existe. Só que muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós não cuidamos da nossa alimentação. A gente não cuida da alimentação,
a gente não cuida daquilo que é necessário, a gente não faz uma caminhada, a gente não tem uma vida mais saudável, nós temos uma vida totalmente desregrada. Aí o que acontece? O meu corpo adoece. Aí eu fico doente. Ninguém deseja ficar doente. Mas eu preciso entender que o meu corpo responde àquilo que eu faço. E o que eu estou fazendo comigo mesma? O meu corpo é uma resposta. Vamos lá, escreve aí. Escrevendo. O que você precisa fazer para você se comprometer? Com você, não é com o outro, é com você mesmo. O que você precisa? Eu espero que você não precise ficar doente para que você aprenda a se comprometer, não é verdade? A gente muda porque deseja. A gente muda fazendo terapia. A gente muda com uma grande dor. 3 modos de mudar. Quando eu quero, quando eu desejo muito mudar, quando eu faço terapia e eu começo a olhar para dentro de mim, e quando eu sofri uma grande dor. A maioria das pessoas, elas fazem o quê? Elas mudam quando elas adoecem, quando o médico dá uma sentença. E diz assim, ó, se você não mudar, você tem tantos meses de vida. Aí a pessoa muda. Fora um diagnóstico desse, muitas vezes a pessoa passa anos vivendo a mesma história e ela não muda. Então eu preciso o quê? Primeiro, eu preciso entender que eu preciso mudar para que haja uma transformação dentro de mim. A segunda coisa que eu tenho que entender é que quando eu não consigo fazer a primeira, eu preciso de alguém que me ajude a fazer a segunda. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso o quê? Eu preciso de alguém que me ensine, alguém que me conduza nesse processo de autoconhecimento, de autoescuta, de autoanálise. Aí essa pessoa vai me conduzir ao que? A me olhar, a acertar a comunicação comigo mesma e a aprender a ouvir o meu próprio corpo. Quando eu faço isso, eu mudo. Por quê? Porque alguém me conduziu nesse processo. Agora, muito triste quando nós estamos na terceira opção, que é aquela que eu vou mudar por causa de uma grande dor. Muitas mulheres tiveram transformações de vida depois de uma separação. Elas mudaram o comportamento, elas mudaram a sua história, elas mudaram o seu corpo, elas mudaram a maneira de ver a vida, de um mundo depois de uma separação. Que você não precise passar por um processo tão doloroso quanto uma separação para que você tenha uma mudança, passar por algo tão difícil e tão doloroso. E ele fala, existe um autor, chama Bert Hellinger, ele foi o fundador das constelações familiares, e ele diz o seguinte, que a perfeição, ela é estéril. Então, entenda isso, que a perfeição, ela não deixa alguém para suceder, ela não deixa um filho. Eu sou perfeita. Você pode ser perfeita. Naquilo que você deseja. Mas você não consegue passar isso adiante. Você tem que desejar a perfeição. É algo que eu desejo. Eu preciso desejar isso. Eu preciso desejar algo diferente para minha história, para minha vida. Eu preciso desejar isso. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, que eu preciso me escutar. Primeira coisa, você precisa aprender a se escutar. A segunda coisa, eu preciso reconectar com o meu corpo. Algo que está dentro de mim. Eu preciso me conectar com algo que está dentro de mim. E eu preciso me conectar à força que existe dentro de mim. Essa semana eu estava falando para algumas pessoas o seguinte, eu não posso ter dó do outro. Toda vez que eu tiver dó do outro, eu não me conecto à força dessa pessoa. Se eu tiver dó de mim mesma, eu nunca vou me conectar à força que existe dentro de mim. Quando você passa por uma situação em que você tem pais tóxicos, que você tem uma família tóxica, que você já passou por uma mãe narcisista, você já se deparou com situações terríveis da sua história, entenda algo que eu quero passar para você. Dó de você mesmo, você não se conecta à força que você tem. Você não consegue se conectar à força que tem dentro de você.
Então, eu não posso ter dó de mim mesmo. Eu tenho que me conectar à força que eu tenho, porque é de lá que eu vai tirar nutrição para que eu possa viver algo diferente, algo novo, algo extraordinário na minha vida. Então, quando eu me vitimizo, como eu digo, mas tadinho de mim, você não sabe o que já fizeram comigo, já me destruíram, já me colocaram para fora, já me falaram isso, já me falaram aquilo, já me falaram aquilo outro. Quando eu entro por esse caminho de vitimização, o que eu estou dizendo para mim mesmo, eu estou dizendo que eu não tenho força, que eu sou incapaz de viver algo novo. Mas quando eu entro para um caminho diferenciado, eu não tenho dó de mim. Eu acredito que existe uma força dentro de mim e essa força vai me levar aonde eu desejo chegar, aonde eu escolhi chegar. Eu vou conseguir viver o meu propósito de vida, aquilo que eu nasci para ser. Quando eu me conecto à minha força, eu consigo me conectar naquilo que eu nasci para ser. Então, eu me conecto com o propósito real da minha vida, para aquilo que eu fui criada para ser. Então, existe aquela frase que talvez você já tenha ouvido falar, que o dia mais importante da sua vida, existe apenas 2, os dias mais importantes. O primeiro é quando você nasceu, e o segundo é quando você descobre por que você nasceu. Quando você se conecta à sua força, você consegue, então, entender por que você nasceu. Então, você começa a viver esse propósito, porque você entendeu por que você nasceu. Se eu não faço isso, eu não consigo me conectar àquilo que eu sou, àquilo que eu realmente sou. Eu acabo vivendo algo que eu não sou, eu me torno alguém. Talvez você está aqui e você fala assim, nossa, então, por muitas vezes eu vivi a história do outro, mas eu nunca vivi quem eu nasci para ser. Porque nós, muitas vezes, nós pegamos padrões de comportamento que o outro colocou para mim, mas eu não sou aquilo. Muitas vezes nós falamos, nossa, eu não consigo fazer nada direito. Eu acho que eu sou assim. Não, você não é assim. Isso é apenas uma crença limitante, algo que alguém plantou em você, dizendo que você não conseguia fazer nada direito. Mas você não é isso. Você pode ter se tornado isso, mas não quer dizer que você seja isso. Você é algo maior do que isso. E quando você entende isso, você começa a se conectar com aquilo que você nasceu para ser e passa a viver o propósito para qual você foi chamado para ser. Então vamos lá. Nós temos que sair, talvez, do local de vítima, para nós termos um sonho, para nós entendermos que nós somos maiores do que nós temos sido. Enquanto nós continuarmos colocando a culpa naqueles que vieram antes de nós, nós não vivemos aquilo que está pós nós. Nós não vivemos aquilo que está à frente de nós. Então, enquanto ficarmos olhando para trás e nos comparando, ou até mesmo reclamando, ou até mesmo nos vitimizando por aquilo que fizeram conosco, nós não conseguimos dar um ápice da nossa vida, nós não conseguimos chegar ao ápice nunca, porque nós vivemos no passado. Eu preciso olhar para o meu tempo presente e projetar o meu futuro. Então, entenda isso. O que você está fazendo? Talvez você fale assim, olha, eu estou vivendo igual um redemoinho. Vivo sempre do mesmo jeito. Um dia eu estou lá em cima, um dia eu estou lá embaixo, mas eu vivo sempre na mesma sequência. Sempre estou assim. Você precisa entender que eu preciso subir e voltar com um propósito. Não tem como subir e voltar sem nada. Eu preciso estar carregada de emoções que me trazem alegria, que me impulsionem para uma vida com propósito. Quando eu estou carregado de pesos emocionais, então eu não consigo viver o novo. Eu tenho muitos pesos emocionais e eu não consigo recomeçar ou começar algo novo. Eu fico perdido na minha história. Então você precisa entender que existe um propósito em toda a sua história e você precisa cumprir esse propósito. Então,
você precisa parar de ficar se autopunindo. Eu preciso parar de ficar me autopunindo, porque eu preciso reconstruir minha vida e reconstruir vidas. Porque nós vivemos para servir o outro também. Nós nos alegramos e nós também nos conectamos com o nosso propósito quando nós começamos a servir outras pessoas. Então, eu preciso também parar de me autopunir e não me e essa autopunição, ela não me permite reconstruir vidas. E ela também não me permite reconstruir a minha vida. Eu fico parado, estagnado no mesmo lugar. Então, deixe de olhar para a morte e passo a olhar para a vida. A minha sombra é a morte que eu olho todos os dias. Mas eu preciso olhar para a vida. Eu preciso o quê? Honrar as pessoas que morreram na minha história, da minha casa, da minha família de origem. Mas eu preciso prosseguir, porque muitas vezes nós não tivemos um problema no passado com pai, com mãe, nem nada, mas nós nos sentimos frustrados porque perdemos um familiar que para nós era extremamente importante, ou uma pessoa que para nós era fundamental, era um pilar da minha história, da minha existência, e eu não consigo passar por isso. Eu fico preso àquela morte. Então, eu preciso o quê? Lidar com isso. Então, eu não posso deixar o luto me destruir, eu não posso deixar que esse peso emocional me destrua, mas eu tenho que soltar esse peso emocional, que é o peso do luto, para que eu consiga reconstruir a minha história, a minha vida. Senão eu vou ficar preso àquela pessoa que morreu, e lamentando, e chorando, me punindo, e talvez me culpando por não ter participado, ou não ter sido tão participativo na vida dessa pessoa, e aí eu fico me punindo todo o tempo todo. Então eu preciso me conectar com algo maior. Então vamos lá. A pergunta para você que faz parte da roda de conversa, ou para você que está assistindo esse vídeo também, a pergunta que eu quero deixar para você essa semana é: do que você precisa para seguir adiante? Faça essa pergunta para você. O que você precisa para seguir adiante? O que você precisa para seguir em frente? O que você precisa? Você precisa de autorização de alguém? Você está buscando aceitação de alguém? Você está esperando ser amado por alguém? Ou amada por alguém? Talvez você precisa se amar. Será que você se ama? O que você precisa para seguir adiante? Se amar? Ou você gostaria de ser amado? Para e pensa um pouquinho. Essa semana você tem a semana para você pensar em como está a tua história, como está a sua vida e como que você gostaria que fosse. O que eu preciso dentro de mim? Então, pensa um pouquinho que muitas vezes nós estamos presos, estamos presas. Às vezes a nossa prisão é que hoje, como eu não consigo lidar com as situações da minha história, eu fico muito tempo presa online. Eu passo grande parte do meu tempo fugindo para a internet, para não pensar naquilo que está acontecendo comigo. Por isso eu não tenho uma escuta ativa de mim mesma, porque quando eu paro para pensar um pouquinho na minha história, eu vou para a internet porque eu não gosto de lembrar ou pensar da minha história. Então é por isso que eu não consigo lidar com as situações da minha história. Então, olhe para a força dos seus filhos. Não olhe para aquilo que eles fazem de errado, não tenha dó deles. Olhe para a força dos seus filhos. Olhe para a força do seu marido. Olhe para a força das pessoas que você ama. Olhe para a sua força. Toda vez que eu coloco numa posição de dó, eu não consigo me conectar com a força dessa pessoa. Mas toda vez que eu coloco numa posição diferenciada, o que acontece? Você consegue ver e enxergar a força do outro. Toda vez que eu tenho dó de alguém, eu estou invalidando a força do outro. Eu quero dizer, eu estou invalidando quem ela é, quem ela nasceu para ser. Eu não posso fazer isso. Pensa um pouquinho nisso. Cada pessoa tem uma força, tem algo que ela pode, ela tem uma habilidade
que ela pode e ela consegue fazer. Toda vez que eu tenho dó e eu tomo a posição dessa pessoa, eu estou dizendo que ela é incapaz de fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Pense nisso, que você tenha uma semana maravilhosa, mas leve a pergunta com você. Do que você precisa para seguir adiante? Tchauzinho. Deus esteja com você nessa semana. Até daqui 15 dias.